São 6,5 milhões de imóveis rurais no Brasil e a maioria deles estão irregulares, precisando de nós, profissionais da geotecnologia. Pois neste podcast Serviços Raiz, nós discutimos todas as estratégias para você realizar serviços altamente lucrativos na regularização fundiária rural. Apresento a vocês o Combo Rural GNSS Engenharia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Serviço Raiz, o podcast da GNSS Engenharia para você. Eu sou o engenheiro Matheus Giannini. E eu sou o engenheiro Santiago Henrique. Isso aí. E hoje, Santiago, nós vamos esclarecer todas essas dúvidas que têm surgido com os nossos alunos do Combo Rural, com os nossos seguidores nas redes sociais sobre o processo de certificação. Existem muitas dúvidas durante todo esse processo, que é uma das etapas do Combo Rural, e a gente hoje vai tentar esclarecer uma a uma, desde o planejamento até a averbação lá no final, passando por todo aquele processo de rastreio de marcos, implantação de marcos, que gera muita confusão. Não é isso aí, Santiago? É isso aí. Não sei se a gente vai conseguir tirar todas as dúvidas, porque é muita coisa aí para uma hora. Mas, assim, você que tem dúvida de georreferenciamento, certificação, você vai descobrir hoje o passo a passo da GNSS Engenharia. Salve esse vídeo aí, porque esse podcast aí vai ficar gravado para a história. Você não tem esse conteúdo hoje nas redes sociais, tá bom? Gratuitamente, explicando para vocês, né, esse passo a passo aí, tudo que a gente faz. As dicas na prática aqui, para você não ter problema na hora do seu referenciamento, né, da sua certificação de imóveis rurais, tá bom? Então é isso aí, Matheus. Vamos explicar para a galera aí tudo que a gente sabe, tentar responder essas perguntas aí que chegam para a gente, né? E que realmente chegam perguntas por quê? Porque às vezes não está claro lá nos manuais, né, do INCRA, né, de limite de confrontação, posicionamento. Então tem coisas que realmente não estão claras, né? É aquela história, às vezes a regra era para ser clara, mas às vezes não está tão clara. Não é tão clara, né? Não é tão clara e a gente vai tentar esclarecer muita coisa aqui para vocês, de tudo que a gente acha, né? Exatamente. E se baseando muito nas perguntas que chegam para a gente, né, Santiago? Então, mais uma vez, lembrar aí para vocês, a gente gosta muito quando vocês deixam as perguntas aqui no vídeo, deixam as perguntas nas nossas redes sociais, através de todas as nossas redes sociais, porque são essas perguntas que estão fazendo a gente produzir esse conteúdo aqui. Fica muito mais fácil para a gente, sabendo qual a dúvida de vocês. E esse podcast aqui é mais um baseado nessas perguntas, não é, Santiago? Verdade, verdade. E vamos lá. Bora começar. Então vamos lá, Santiago. Eu acho que hoje eu vou falar mais um pouco que você aqui, tá bom? Você sempre fala mais. Eu acho que hoje você vai responder essas perguntas aí. Vamos revezar um pouco, né, Santiago? É sempre bom dar uma revezada. Mas vamos lá, Santiago. Então, já que você vai falar mais um pouco hoje, Santiago, começa aí falando. No processo de certificação ali, após o cliente contratar o combo rural, contratar o pacote de serviços que vai dar a solução completa da regularização do imóvel dele, naquela etapa de certificação ali, que eu sei que vai desde o planejamento até lá o final do trabalho, é uma das etapas mais longas dentro do combo rural. Como deve ser iniciado o planejamento para esse trabalho, Santiago? Explica para a gente aí. Perfeito. O planejamento, né? Você fechou seu combo rural. O planejamento é o quê? É fazer uma análise minuciosa da documentação. Mano. Tem que fazer uma análise minuciosa da documentação, né? Da certidão de inteiro teor dele, né? Para ele ver aí, para você ver, você conhecer todo o histórico do imóvel dele, tá bom? E você também conversar com ele, conversar se está tudo cercado, se ele tem problemas com confrontantes,
né? Então, você tem que ficar atento a isso também, confirmando esses confrontantes e já começando a tratativa aí para a coleta dos dados dos confrontantes, tá bom? Conversar com ele e para ele auxiliar você aí a coletar essas informações dos confrontantes. Normalmente, se ele não morar no imóvel, ele tem algum funcionário que mora no imóvel. E esse funcionário já pode ir correndo atrás dessas informações dos confrontantes. A partir desse momento, quando você fecha o serviço, você já pode ir atrás dessas informações dos confrontantes, tá bom? Então, vai analisar toda a documentação dele para ver o que é que ele tem, né? Novamente, tá bom? Você já fez essa análise para montar a sua proposta, mas é uma análise mais específica aí, né? E vai lá, se ele tem CCIR, ITR, né? Monta o seu fluxograma de acordo lá com o nosso fluxograma do Pombo Rural, que a gente explica muito bem em um outro podcast, ou para quem é aluno aí, tá lá nossa aula lá no treinamento Os Segredos do Pombo Rural, né? E aí você, Matheus, você vai estar embasado aí, depois dessa identificação de todas essas informações, né? Você vai estar embasado aí para você planejar a sua ida a campo, tá bom? E aí você vai entrar em acordo com o seu cliente aí sobre o acero da área, né? Quem vai fazer o acero, se é você, se é ele que vai fazer, né? Então, o ideal, né, é que se faça o acero da área, né? Que corte ali, que é o acero, cortar o mato ali pela beirada da cerca para você conseguir passar com o seu equipamento, com sua equipe, né? Então, isso é totalmente necessário. Isso aí é a fase de planejamento de campo, para quando você ir para campo, Matheus, quando você marcar o dia para ir para campo, você já vai estar com todas essas informações aí em suas mãos, só para você conferir, né? E as análises feitas aí, né? E, Matheus, e aí você vai para campo, né? Entendeu? Então, essa é a etapa 1, essa é a etapa de planejamento, tá bom? Então, tem mais algumas diversas análises que a gente faz ali, especificamente, que a gente trata aí no treinamento Os Segredos do Pombo Rural, né? Você pode fazer uma análise antes de ir para campo, antes de você marcar a sua ida a campo, fazer uma análise da própria declividade do imóvel, da própria vegetação, né? Então, análise da quantidade de vértices, a quantidade de matos que você vai levar para campo, né? Então, são diversas análises aí que vocês podem fazer também antes de ir para campo. Para já ir para campo, Matheus, tudo alinhado e tudo conversado, combinado com o funcionário também de lá, né? Com o próprio proprietário, que ele também pode estar lá. E o ideal é que também você planeje um dia que até os confrontantes possam estar na hora da medição, né? Uhum. Para não ter problemas aí até na assinatura da carta de confrontantes. Santiago, você falou aí de duas questões importantes, e aí eu me lembrei de uma pergunta que eu recebi na plataforma lá do curso, dentre as inúmeras ligadas a esse tema, que envolve um pouco desde o planejamento e um pouco dos confrontantes. Fala para o pessoal como é o comportamento da GNSS Engenharia quando identifica que existe um imóvel certificado já que confronta com o imóvel que vai ser medido. Na verdade, eu vou ler para você a pergunta que vai te dar uma noção do que o pessoal quer saber. O aluno do curso perguntou assim, ó: boa noite. Como eu faço para rastrear coordenadas dos pontos de imóvel já certificada? Perfeito. Vamos lá. Então, nesse planejamento também, Matheus, nessa fase de planejamento, você vai consultar aí, consultar se próximo a esse imóvel, né, que você contratou, né, que você foi contratado, existe áreas certificadas. Tá bom? Então, você vai seguir lá, você que é aluno do curso vai ter uma aula lá explicando como é que você consegue baixar essas bases vetoriais, né? Explicando como é que baixa essas bases vetoriais, para você saber ali se seu confrontante ele tem uma área certificada. Então, se o seu proprietário
tiver essa poligonal do imóvel dele, você já consegue ver aí se realmente os confrontantes, né, estão certificados. E também, digo mais, o ideal é que você consulte também para ver se tem CAR, Cadastro Ambiental Rural, do lado, já que no Combo Rural também você vai fazer o Cadastro Ambiental Rural, né, ou atualizar. Então, você também consulta aí nas bases. Então, daí você consegue identificar no planejamento, né, se você conseguir identificar, né, os confrontantes e os vértices que ele coletou e as coordenadas que ele coletou, tá bom? Mas aí essa é uma etapa. Se você conseguir fazer essa análise, né, essa análise de sobreposição aí com as bases do I3GEL, que é do INCRA e do CAR, né, seria ótimo. Você já vai para campo respaldado, né, já sabendo quem é o confrontante, tá bom? Mais ainda, ok? E Matheus, e aí, respondendo também essa pergunta, já entra mais na segunda etapa que eu vou falar agora, que é a etapa de campo, tá bom? E aí você foi para campo, você vai executar o georreferenciamento, né, Matheus? Você que é profissional, ou que não é profissional, né? Entenda que o que é o georreferenciamento, né? O georreferenciamento é você coletar os vértices do imóvel rural, entendeu? Então você está com seu equipamento de alta precisão, né? Com seu GPS, equipamento GNSS aí, né? Você vai escolher o seu método de trabalho, né? Tem um cardápio de métodos de posicionamento, né, que você pode fazer. Isso foi até tema do último podcast. E aí você vai escolher o seu método e você, Matheus, como é que você vai proceder? Você vai proceder colocando o seu equipamento nos vértices do imóvel. Ou seja, teve um ângulo ali, você vai pegar um ponto, não é isso? Então, você vai pegar um ponto, você vai pegar outro ponto e você vai fazendo essa geometria do imóvel ali e vai fechando essa poligonal do imóvel, né? O que a gente faz? Com mudanças de confrontação, a gente coloca os marcos, tá bom? Coloca os famigerados marcos aí, né? Com código do credenciado. Do credenciado, aí vai ter lá M0010, M0230, né? Vai ter um código lá. E aí, Matheus, cai um pouco nessa pergunta também. Você viu, caso você, no seu planejamento, você viu que tem uma área certificada, né? Se você for para campo e ver algum marco, você sabe, opa, essa área está certificada, aí eu consultei no meu planejamento, né? O que é que você vai fazer? Viu algum marco, viu alguma área certificada, né? Ao lado, você faz o quê? Você coloca o seu equipamento e rastreia em cima do marco. Anota o código, tira fotos, tá bom? E o seu equipamento vai em cima do marco dele, ou seja, você faz a sua medição em cima do marco dele. Você precisa colocar o seu marco? Não, né? Porque o marco aí você identificou que está certificado e você viu no campo. Ou seja, você tem essa coordenada, né? E você vai conferir essa coordenada pelo seu rastreio também, tá bom? E caso não tenha marco nos outros pontos, você vai colocar nos pontos do seu imóvel que for vértice do imóvel, tá bom? Então, você vai colocando aí todos os pontos. Talvez ele tenha outros pontos P aí, e aí você vai sempre pegando todo o ângulo ali, né? Que houver, você vai pegar um vértice, tá bom? Então, e assim Santiago, você vai fazer essa comparação. Então, deixa eu ver se eu entendi para ficar claro para o pessoal. Quando você vai fazer um georreferenciamento, uma certificação de uma propriedade e identificou que ao lado já existe um imóvel que já é certificado, você só precisa fazer o rastreio em cima dos marcos ou dos outros vértices também? Porque, na verdade, o que gera uma grande confusão, Santiago, é com relação à necessidade ou não de você
fazer a verificação dos pontos tipo P do outro imóvel, entendeu? Explica ao pessoal isso aí. Perfeito. Então, ótima pergunta. Não, você vai medir o seu imóvel todo, tá bom? Você vai medir o seu imóvel todo. O seu imóvel teve um vértice, você vai pegar ele, independente se a área está certificada ou não. Você vai pegar ele, Se houver marco, você vai rastrear em cima do marco. Se não houver, você vai pegar o vértice, tá bom? Por quê? Porque essa certificação do cara que fez, ele pode ter errado, ele pode ter passado algum vértice. Então, você vai fazer a sua medição técnica, tá bom? Olhou, viu um vértice, pega esse ponto com precisão, tá bom? Se você identificou que precisa colocar um marco e não tem marco na hora, não tem problema, você coloca o marco e não tem rastreia. Marco do outro imóvel, né? Se não tem marco do outro imóvel e você identificou que é alguma mudança de confrontante, coloca o marco e rastreia. Você vai fazer a sua medição. Toda a sua medição do seu imóvel, você vai ter que ter todos os vértices dele rastreados, tá bom? E com precisão, para você comparar também. Então, às vezes, Matheus, isso então, Santiago, pergunta. Às vezes o ponto P não é no mesmo local, né? Então, às exatamente. vezes, ele pode entrar... O pessoal pessoal fica muito com dúvida com relação a isso. Se precisa locar os pontos P. E a gente sabe que não é uma necessidade, né? Porque isso vai atrasar demais o trabalho. Mas o pessoal que está começando ali a fazer esses primeiros trabalhos, eles têm essa dúvida. Não, perfeito. Não precisa, e eu posso esclarecer um pouco aqui, no final desse podcast, Matheus, eu dou uma esclarecida melhor nisso, em uma ação que a gente faz, tá bom? Uma decisão que a gente toma aqui, junto com o nosso cliente, né? E tem um pouco a ver com isso. Então, aguardem aí que no final desse podcast aí a gente vai falar mais um pouco sobre isso aí e vai esclarecer mais um pouco dessa pergunta aí. Então, vamos lá, Santiago. Já deu para compreender muito bem como funciona essa questão do planejamento e como você faz uma análise de medição do imóvel em campo. Qual a próxima situação que o pessoal se depara, que é muito comum nos trabalhos de georreferenciamento, Santiago, e que é necessário saber como proceder? Então a gente estava aqui nessa etapa 2, né? A etapa 1, etapa de escritório, etapa 1, etapa de planejamento. Na etapa 2, a gente já estava na parte de campo aqui, né? Na execução do georreferenciamento em si, né? Então, o que o pessoal tem muita dúvida é: identificou um marco, o que é que eu faço? Então, como eu falei aqui, né? Você não tem marco, você coloca o seu marco, rastreia, tira as suas fotos, tá bom? Nós na GNS Engenharia executamos aí fotos em todos os marcos que nós colocamos, né? Seja uma foto oblíqua ou seja uma foto frontal. Por quê? Porque você monta o seu relatório fotográfico, né? Então, até para seu cliente é bom, você passa isso para seu cliente, Matheus. Então, fica a dica aí da GNS, da GNSS Engenharia, de executar fotos em todos os marcos que você coloca, que saem todos os pontos que você rastreia, tá bom? Então, e se já tiver o marco, não tem problema, rastreia em cima, pega o código, né, e executa as fotos também. Então, essa é uma dúvida que o pessoal sempre tem, de como proceder com marcos, e eu acho que a gente esclareceu aqui, né? A gente coloca em marcos em todas as mudanças de confrontações apenas, mas até para ser mais produtivo o nosso serviço, tá bom? Mas nada impede também que em alguns pontos você queira colocar ponto M, tá bom? E aí você vai ter mais esse trabalho, né, Matheus? Colocar mais marcos, mas não tá errado, né? Entendi, Santiago. E uma outra pergunta com relação aos marcos que o pessoal faz é onde a GNSS Engenharia implanta os marcos. Porque existe a situação da cerca que dificulta ali um pouco o rastreio e algumas pessoas não têm a segurança de talvez botar um pouco dentro do imóvel ou um pouco fora do imóvel. Como a GNSS Engenharia procede nessa situação, Santiago?
Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Olha lá, quando você está medindo o seu imóvel, né, como a gente procede? A gente coloca todos os marcos dentro do nosso imóvel, o mais próximo da cerca possível. Não só os marcos, mas os pontos também. O ideal é que você nivele seu equipamento, né, você esteja espaço para nivelar o seu equipamento, né, colocando os marcos próximos se tiver cerca, próximo aos mourões da cerca, tá bom? Então, a gente sempre coloca próximo ao mourão da cerca. Aí está uma outra dúvida. Mas, Santiago, quando tiver marco lá, sim, quando tiver marco lá, você vai pegar o marco, você vai, né, se o cara tiver feito a certificação e instalado no imóvel dele, você vai rastrear ali, né, em cima do marco dele, nivelado também, tá bom? Para você comparar esse ponto. Você não vai botar um marco dentro de sua área para comparar com o dele, tá bom? Então, você vai rastrear em cima do dele, ok? Então, é assim que a gente procede. Às vezes, é um pouco questão de prática, Matheus. Às vezes, ali, você tem que ter mais uma prática ali para deixar próximo da cerca, não tão próximo que você não consiga nivelar equipamento e não tão longe para você não destoar, ligar um ponto. Se o problema fosse só a algum. cerca, hein, Santiago? Mas quando tem aquela mata, aquela situação toda... Sim, tem aranha, tem... É isso aí, o pessoal acredita... Tem até colmeia de abelha, a gente já pegou até colmeia de abelha. E a abelha, dos animais que podem causar algum prejuízo, é um dos menos perigosos, né? Verdade. Mas é isso, Santiago. Vamos lá. A gente já entendeu em que situações implantar o marco, onde implantar e, em caso de já existirem marcos implantados, como proceder. Então, vamos lá, Santiago. Já implantamos todos os marcos. E aí? Qual a próxima situação que o profissional vai se deparar ali na certificação e que precisa ter o conhecimento para não ser pego de surpresa? Perfeito, perfeito. Tem algumas situações específicas, né, de que você tem que você depara em campo, tá bom? Como faixa de domínio, né? Como estrada vicinal cortando o imóvel, né? Então, tudo isso aí você tem que ficar atento a esses casos específicos, tá bom? Tem caso de rio, né? Que você tem que respeitar as faixas de domínio, né? Se tiver a faixa de domínio, se normalmente estrada municipal não tem faixa de domínio, mas é bom você consultar. Mas estrada estadual e federal tem faixa de domínio, é bom você consultar antes, na fase ali de planejamento, como em rio, consultar na sua certidão de ITU se ele confronta com o rio ou se confronta com outro, com uma outra pessoa, né? Se tem o rio dentro da área dele, se é só rio, se é riacho, né? Então, são coisas aí que no planejamento afetam diretamente o seu trabalho em campo, Matheus. Santiago, e eu acho essas questões. Eu acho que a questão com os marcos é o que mais confunde o pessoal. Você falou da faixa de domínio aí, e eu lembrei de outras perguntas que acontecem. Como é a situação? O profissional identificou ali uma faixa de domínio de 30 metros, mas ele chegou em campo e a cerca do proprietário está lá na pista, está lá na beira da pista. É uma estrada municipal, talvez, aquelas que não tem pavimentação, e aí a cerca está lá na pista. Onde o profissional deve implantar o marco, Santiago? Lá na cerca, próximo à cerca, ou na faixa de domínio, respeitando os 30 metros? Perfeito, ótima pergunta. E, assim, essa era uma dúvida que a gente tinha quando começou, né? Então, a gente está respondendo muitas dúvidas aqui do pessoal quando começou, né? Quando a gente começa, a gente tem essas dúvidas, né? Então, existe a diferença de domínio e posse, Matheus. Então, a gente fala sobre isso aí, né? E você precisa ficar atento a isso, né? Então, aquele seu cliente ali, ele colocou a cerca próximo à estrada, né? E ele tem a posse da área ali, né? Ele tá com a posse ali, mas o domínio é do Estado, tá bom? Por isso que se chama faixa de domínio. Tem esse nome por quê? Porque tem o domínio é o Estado sobre aquilo ali, né?
você não pode certificar uma área de posse, né? Então, você não pode certificar uma área de posse, você está certificando ali uma área de domínio, né? Então, a gente está falando aqui de georreferenciamento e certificação para o INCRA, né? Então, você tem que proceder aí desta maneira que eu vou falar aqui. Tem que respeitar a faixa de domínio, tá bom? Então, se a cerca dele é lá perto da estrada, e você sabe que a faixa de domínio é 30 metros, o eixo da via, né? Então, você vai pegar a sua trena, lembra lá que a gente sempre fala, ande com a sua trena de 50 metros no carro, puxa a sua trena, né? E vá até a cerca dele, puxa a sua trena aí, meça aí os seus 30 metros, chegue próximo da cerca dele e implante o marco, tá bom? Você não vai pedir para ele, rapaz, tire sua cerca agora, senão não vou executar o georreferenciamento. Não vai fazer isso, senão você pode até perder seu cliente. Mas você vai explicar para ele essa questão, tá bom? Explicar para ele que a área dele vai diminuir um pouco do que ele acha que é, porque não está respeitando ali a faixa de domínio, né? E assim, a gente recomenda que ele respeite, né? Mas o próprio proprietário, ele tem ciência, Matheus. Ele tem ciência de que existe uma faixa de domínio ali, até porque outros profissionais, eles vêm seguindo uma linha de faixa de domínio, e às vezes ele vai para frente, né? E aí você vê essa discrepância. Normalmente, quando constrói a via, o próprio pessoal indica onde é a faixa de domínio. Então, você tem que ter esse jogo de cintura também para explicar para o seu proprietário, né, que você vai colocar o marco ali e que vai medir daquela maneira, que você tem que respeitar ali, né, no documento tem que ter só a área que ele tem domínio e não que ele tenha posse. Ok, Matheus? Essa é uma dúvida muito interessante aí, eu acho que eu respondi. Respondi? Tem mais alguma dúvida? Não, você foi bem claro, não precisa nem eu complementar. Agora, Santiago, ainda nessa linha de marcos e confrontantes, uma outra dúvida também, se tratando dos confrontantes mais comuns de imóveis rurais, é quando a divisa entre um imóvel e outro não é uma cerca, é um rio, por exemplo. Como é que faz para a implantação de marco? A gente, Matheus, coloca o marco nas mudanças de confrontante. Uhum. Tá bom? Então, mudou o confrontante de rio para outro imóvel, a gente vai colocar um marco ali. Né? A gente vai colocar um marco ali. Tá bom? Uhum. E aí, durante todo o rio, a gente vai coletar pontos P. Tá bom? A gente vai coletar pontos P ali, né? Aí vai depender se é pelo eixo do rio, ou se é pela borda do rio, se ele confronta com o rio, ou se ele confronta com o próprio com outro imóvel, tá bom? Porque então, essa questão de rios levanta essa dúvida, né? Se o confrontante é o rio ou se o rio é o limite entre outro imóvel. Ou seja, o confrontante é o outro, mas não é a cerca, é o limite. E é justamente essa é outra dúvida que existe muito também, com relação a essa identificação. Lembrar também que em algumas situações, por exemplo, mangues, brejos, essas situações, são aquele outro tipo de vértice, que não é nem o P, nem o M. Tem os vértices virtuais também, que são exatamente para essas situações. Às vezes você está lá em campo e é uma área de plantação que precisa ser, você identifica que deve ser implantado um marco lá, você profissional. Mas o proprietário do imóvel diz, não, aqui passa máquina, não tem como implantar esse marco aí. Ali é implantado um vértice tipo V. São vértices tipo V que são implantados nessas situações, são chamados vértices inacessíveis. Muita gente conhece como inacessíveis, mas que justamente se encaixam nessas situações também, além das situações de inacessíveis. Verdade. E às vezes você tem várias formas de encontrar esses vértices virtuais, né? Ou duas paralelas, ou outros métodos de medição, assessoramento remoto. Então, tem várias formas aí. Só que não dá para falar tudo aqui, né? Explicar tudo. É complicado. A gente vai falando aqui, o pessoal pode perguntar aí no YouTube, tá bom? Esse podcast a gente responde também pelo YouTube. E qualquer dúvida aí que a gente
pode se passar, né? Mas aí essas perguntas aí que a gente complementa. Uma coisa que a gente precisa complementar também, Matheus, você falando aí dos mangues, é que a gente coloca marcos em todas as mudanças confrontantes, né? Mas quando há cerca, a gente está falando de imóvel aqui totalmente cercado, mas tem lugares que o imóvel não está cercado. O cara vai dizer, ó, meu ponto é aqui. Então, você vai ter que colocar o marco lá, tá bom? Então, você vai ter que colocar os marcos aí, né, dos pontos aí que ele... E lembrando que isso é a orientação da GNSS, na verdade, né? Quem vai decidir onde vai implantar os marcos, na verdade, é o profissional ali. A gente orienta dessa forma porque, através da prática, a gente viu que otimiza o trabalho e cria uma segurança na medição também. Isso. Mas quando não tem cerca, né? Quando a gente pega aqui as áreas normalmente cercadas, né? Mas nós estamos falando aí como profissionais de todo o Brasil, mas esses profissionais aí, quando não tiver cerca, né? Tem que colocar os marcos aí, pessoal. Não deixe de colocar os marcos e rastrear. Vai dar mais trabalho, mas esse é o trabalho, né? Sim, Santiago. Então, vamos lá. Qual a próxima etapa da certificação aí que o pessoal precisa saber? Então, eu já fui para campo, eu já planejei, já fui para campo, já rastreei todos os meus vértices, tá bom? Colocando aí todos esses casos que nós falamos aí. E agora a gente vem para a parte do processamento, né? Parte do processamento dos pontos. Então, a gente vai processar os pontos ali, vai conferir se está tudo ok, com a precisão adequada de cada ponto, e preencher a nossa planilha lá do CIGEF, né? Você já conferiu os confrontantes, já foi em campo lá, conferiu os dados dos confrontantes, né? Se não tem dado de confrontante, vai no cartório, confirma com o cartório, pede a certidão dos confrontantes para confirmar as informações. Então, você fez suas plantas ali, fez sua planilha do CIGEF, e aí você vai tentar certificar, né? Tá tudo ok, tudo bonitinho, vamos lá, vamos certificar. É isso? Dá uma pausinha aí, Santiago. Eu não sei se você vai falar ainda, se era nessa etapa que você ia falar, mas é uma questão que eu vejo muita gente perguntando, e eu fiz essa pergunta lá no início. Com relação agora a como fazer essa conferência, essa de confrontação, se está correto, com uma área certificada. Como é que a GNSS Engenharia procede e orienta a fazer nessas situações, Santiago? Perfeito, perfeito. Então, você está com sua planilha pronta ali, né, Matheus? Sua poligonal feita, como a gente falou, e agora você vai certificar, né? Mas antes de certificar, você tem que fazer mais uma análise de sobreposição aí, né? Para você não ser surpreendido, né, por uma área certificada ao lado. Então, aí você vai ter que... Sua análise de sobreposição que você fez lá no seu planejamento, você vai fazer novamente, a gente indica aqui, né? Não é obrigado aí, a gente está falando dos nossos procedimentos aqui, tá bom? É o que a gente acha. Então, você vai fazer mais uma análise de sobreposição para confirmar ali se não tem imóvel certificado ao lado. Porque, às vezes, no planejamento não estava, e às vezes, quando você vai certificar, né, pode ter muito tempo aí, uns 10, 15 dias, um mês, até 6 meses aí, você vai medir, depois certificar. Uma área pode ter certificado ao lado, né, e você vai... O profissional contratou um carro, você foi e mediu com precisão para georreferenciamento, porque o cliente ali não entendeu a necessidade do campo rural naquela situação. Aí, depois de algum tempo, você vai certificar, sendo que você já fez as medições. É uma situação que pode acontecer e que você vai precisar fazer essa análise de sobreposição, né, Santiago? Perfeito. E um outro caso, Matheus, no caso imóveis abaixo de 100 hectares, né? Caso você, na sua proposta, o cara falar, rapaz, não quero certificar não, só quero já referenciamento mesmo. Aí você fez aquela planta, aquele memorial simples, né? Aquela planta, você não certificou. Aí depois o cara falou, rapaz, eu quero certificar agora. Aí, ou seja, uma medição que você fez aí uns 3 meses atrás, você vai tentar certificar, logicamente, tem que ficar atento para conferir, tá bom? Se não houve nenhuma mudança aí, né? De confrontante e de vértice do imóvel, tá bom? Então, às vezes, em 1 ano, 6 meses, pode acontecer isso, né? Pode acontecer e você vai certificar uma medição que você fez antigamente.
Sempre conferindo. Então, Matheus, e aí você vai fazer essa análise, né, sobre você viu, opa, existe um vértice no local, Matheus. Existe um vértice no local. E aí você vai fazer a comparação do vértice que existe no local com o seu vértice rastreado, né? Então, você vai fazer essa comparação e essa análise técnica do deslocamento, né? Dessa discrepância, né? De um ponto ao outro, tá bom? Então, e aí, se não teve vértice certificado ao lado, né? Você vai proceder com a certificação, não é isso? Se não teve nenhum vértice certificado, credenciado ao lado, certificado, né? Você vai proceder com a sua certificação normal. Você vai lá carregar sua planilha e vai proceder. Mas, procedendo com o vértice no local, você vai fazer comparar e vai comparar aí a distância de um ponto entre outro, né? E ver aquela situação lá dos 3 sigmas, não é, Santiago? Que o pessoal fala aí que essa questão dos 3 sigmas, que está nessa segunda norma, né? Na segunda norma do INCRA, né? Que faz essa comparação, né? Que o pessoal chama aí de acurácia, mas não é bem o termo acurácia, tá bom, pessoal? Fiquem atentos a isso aí, a gente pode falar isso aí mais em outras lives, mas vocês comparam aí para ver se tem a diferença de 1,5 metro entre os pontos aí, né? Entre o vértice que você rastreou e o vértice que já está lá certificado. Isso, Matheus. E é mais que isso, Matheus. A gente só não faz essa análise pontual, Matheus. Eu acho que essa análise pontual é muito simples, né? Isso aí, essa questão não está na terceira norma, tá bom? Não está na segunda norma. Muitos profissionais aí fazem apenas essa comparação. Nós não fazemos só isso. Nós fazemos essa comparação de área, tá bom? Da sua área certificada com a área que, se você considerar os pontos dele, vai ocorrer, né? A gente mostra para o nosso proprietário, tá bom, Matheus? Tem aquela questão que você falou aí, às vezes um ponto P ele pegou para dentro, você pegou para fora, né? E a gente vai fazer essa comparação também, não só dos vértices certificados, mas dos pontos P. Às vezes ou você ou ele esqueceu de pegar algum ponto P, que isso é muito de questão de visão mesmo do técnico, né? Entendeu? Então, e aí você vai fazer essa comparação em área, não só daí ponto a ponto, mas dessa comparação em área. E você, junto com o seu proprietário, tecnicamente, você vai explicar para ele o que é que houve, essa comparação, e se vocês dois chegarem a uma conclusão que vocês devem respeitar essa medição ou não, né? E aí vai. Se você realmente não quiser respeitar essa medição, você viu que realmente é uma discrepância enorme e que o seu proprietário perde muito em área e que você não vai querer respeitar, aí, se você respeitar, você vai fazer a certificação, tá bom? Não é isso? Aí tem aquele fluxograma, você vai fazer a certificação. Mas se você não respeitar, Matheus, respeitar, a gente entende como reconhecer a certificação que já está lá como correta. Não é isso? Considerar os vértices do imóvel certificado confrontante. Posso dizer assim? Pronto. Então você fez essa análise aí que você falou, técnica, e com o proprietário a nível de análise de perdas e ganhos, o que vai perder com o tempo, o que vai perder com a área. Sincero com ele. Exatamente. Né? Sincero com ele, o que é que ocorreu, explicando para ele o que é que ocorreu, tá bom? Mostrando para ele na planta o que é que ocorreu, os problemas que podem vir a causar, né? Sendo sincero, né, com o proprietário. Então é isso. Você foi lá certificar, identificou a área, uma área já certificada como confrontante, fez a análise, bateu certo, é um passo que você vai fazer direto para a certificação. Encontrou algum erro, fez a análise técnica, viu que esse erro é muito discrepante e não é tecnicamente aceitável. Aí você vai conversar com o proprietário, analisar as perdas que ele vai ter na certificação ali desse dado e vai ver o que ele acha.
analisar ali a questão de área e tempo, né, Santiago? Porque a gente sabe que o processo de cancelamento de uma certificação vai demorar um pouco. Talvez aquele proprietário, para perder, sei lá, uma questão mínima de área, ele deixe para lá e certifique daquela maneira mesmo. Ou ele prefira, ele esteja com tempo, ele não quer perder essa área, ele não vai aprovar essa certificação. São essas as três situações. Aprovando, você vai pegar os dados da certificação anterior, os vértices da certificação que já foi feita, excluir os seus confrontantes, os seus vértices que confrontam e certificar com os vértices do imóvel que já está certificado. Ou seja, vai ficar tudo com o mesmo vértice, um vértice iguais, criando aquela malha imobiliária que é a grande questão, sem lacunas. O que não pode é existir a lacuna. Ou você vai, nem a lacuna, nem a sobreposição, né? A grande questão é que o sistema vai identificar a sobreposição e não vai aprovar a certificação. Uma lacuna já é uma questão mais difícil de acontecer, essa identificação por meio digital ali na certificação, e vai aprovar, mas a sua certificação não vai estar correta, não vai estar atingindo os objetivos que o SIGEF almeja. Não é isso, Santiago? Perfeito. Resumiu tudo aí perfeitamente. Perfeitamente aí. Então, e é isso aí. Então, deu de discrepância, Matheus. E aí você vai entrar vai entrar na briga com ele, como você falou aí, né? O ideal que a gente recomenda aqui é que você comunique o credenciado, né, que fez essa certificação confrontante, Matheus, entendeu? Comunique para ele, explique que realmente você mediu lá e que você constatou que há um erro, deram discrepância e que o seu proprietário, junto com você, vai pedir esse cancelamento da certificação dele, né? Se ele tiver como retificar, se ele optar pela retificação, melhor ainda, para não haver esse processo, entendeu, Matheus? Você pode até passar os seus arquivos aí para ele certificar de acordo com seus pontos, tá bom? Então, se ele não considerar que, mas ele também pode voltar para campo para conferir, tá bom? O próprio trabalho dele, mas é bom você se comunicar com ele, né? Você pode consultar o número dele aí pelo SIGEF, normalmente tem algum contato lá, tá bom? Mas normalmente profissionais da região aí se conhecem, né? Um conhece o outro aí nos grupos e tal, mas entre em contato com ele por telefone. E também acho bom, Matheus, para se resguardar, você entrar em contato por e-mail, tá bom? Entrar em contato por e-mail, explicando a situação, para deixar registrado, né? Então, eu acho legal isso aí, né? Você ter esse respaldo, tá bom? E ter essa empatia, né? Digamos assim, para você se colocar no lugar do outro. Pode ter havido algum erro dele mesmo, que ele se passou, né? E aí conversar com ele e explicar como é que ele pode resolver, tá bom? Então, se caso ele não consiga resolver, Matheus, não queira resolver, e aí você vai entrar, né, para o seu processo de cancelamento junto ao SIGEF lá, tá bom? Então, lá você vai colocar a sua justificativa, colocar a sua prova, a sua certidão inteira do teor, os seus vértices rastreados, né? Tudo que você tem de prova você vai colocar lá e vai pedir o cancelamento da poligonal dele, né? E aí o INCRA vai fazer essa análise, né, Matheus? Ele vai fazer essa análise aí, né, para ver quem é que está certo, né? Quem é que está certo. Aí vai ser aquela velha situação. Você, como já está fazendo ali o imóvel, vai estar com os dados brutos na mão ali, vai enviar, o INCRA vai fazer a análise através desses dados brutos. E o proprietário, o outro profissional, tem que estar também com os dados brutos para poder enviar para o INCRA, para não ter problemas, né? O INCRA vai solicitar dele, né? O INCRA vai solicitar dele.
E se for uma área aí, por exemplo, do próprio INCRA, de assentamento, né? O INCRA mesmo ele já pode fazer essa análise de sobreposição, né? E, então, tem esses casos aí, tá bom? Então, de qualquer forma, o INCRA vai pedir os dados, né, do credenciado ou do órgão que certificou, né? Então, por exemplo, pode ser algum órgão que certificou uma área lá, algum órgão público, ele vai pedir os dados também, ele vai fazer essa comparação e vai dar o parecer, né? Vai dar o parecer. E você, no próprio cancelamento, você já coloca a sua planilha para ser certificada, tá bom? Então, às vezes dá erro, né? Mas às vezes você consegue passar. Então, o ideal seria colocar essa planilha que você vai certificar, né? A sua planilha correta. E aí, quando já cancelar, quando terminar esse processo aí, né? Já se for deferido, você já certifica automático. Mas se não, se der algum erro aí no carregamento da sua planilha, você espera cancelar para depois proceder com a certificação. Não tem problema não, tá bom? E se deu indeferido, Matheus, você volta para o seu planejamento de campo, né? E o errado foi você, né? Pelo jeito, né? E aí você pode recorrer também, tá bom? E aí você vai ter aí todos os seus trâmites para recorrer disso aí, né? Mas normalmente o INCRA faz essa análise aí, né? Correta, né? Então talvez tenha que comprovar mais alguma coisa, né? Ou algo nesse sentido aí. Aí você vai voltar aí para seu planejamento, para fazer toda essa parte aí. Tá bom, Matheus? Então, voltou, né? Foi indeferido, você vai ter que responder aí, né? E rever o seu trabalho todo aí, né? Se deferiu positivo, né? Aí você procede com sua certificação. Então, aí nós chegamos na etapa 4, né, Matheus? Que é a etapa da certificação. Perfeito? Uhum. E muito bem, Santiago. Aí é o que eu te pergunto. A gente certificou lá o imóvel. Isso aí é o fim do trabalho de certificação? Porque é o que todo mundo pensa, na verdade, né? Mas eu já ouvi você falando que não é bem assim. Verdade, Matheus, verdade. Então, assim, nós somos aqui, né? Nós somos os profissionais que executam combo rural, né? Nós somos os profissionais que estamos preocupados com a regularização da propriedade do nosso cliente, tá bom? Nós não somos os profissionais de um cadastro só, que entrega só memorial descritivo e planta. Nós somos gestores do imóvel rural. Então, nós diante disso, nós sabemos que apenas a planta certificada para ele, né, apenas a certificação não vai regularizar completamente o imóvel dele, tá bom? A regularização definitiva do imóvel dele. E nós nos preocupamos com o nosso proprietário, né? Nós temos esse princípio aí, né? Esse princípio de causar a regularização definitiva para o nosso proprietário. Nós não queremos fazer uma coisa que ele não vai servir para muita coisa, né? Então, a gente sabe, diante disso, nós sabemos que, seguindo lá os preceitos do combo rural, né, o fluxograma do combo rural, nós temos mais uma etapa aí, Matheus. É a etapa da averbação, né, da certificação no cartório de registro de imóveis, tá bom? Então, na nossa proposta, Matheus, tem que estar descrita lá se essa averbação vai ser responsabilidade do proprietário, né, ou se vai ser nossa, a entrada dos documentos. Mas no próprio combo rural, a gente já vai entregar todos os documentos para ele fazer a averbação, tá bom? O que é que o cartório pede, Matheus? Além da planta certificada pelo INCRA e memorial, ele pede CCIR, ele pede o ITR dos últimos 5 anos, ele pede o cadastro ambiental rural, né? Então, além do planta memorial descritivo, requerimento, então ele pede isso. E isso está no combo rural. Não adianta a gente só fazer a planta e pronto, né? Então, a gente trabalha dessa forma aí, explicando para o proprietário que não adianta a gente só entregar essa planta para ele.
adianta ele terminar a regularização completa do imóvel dele, Matheus. Então, a regularização completa do imóvel dele termina com a averbação de todas essas informações no registro de imóveis. E aí sim o imóvel dele vai estar registrado, vai estar organizado, vai estar com as documentações atualizadas, né? E evitando qualquer tipo de problema, tá bom? Então, seguindo ali o fluxograma do Combo Rural, né? Você vai ter todas as suas documentações aí organizadas, atualizadas e convergentes, tá bom? E no final, tudo isso no cartório de registro de imóveis. É isso que você precisa. É isso que seu proprietário precisa, Matheus. É isso que a gente faz. E esse é o quinto passo. Esse é o quinto passo da GNS Engenharia no Combo Rural. É o quinto, né? A mão aqui. Dentro da certificação. É a averbação. Depois da certificação. Não, é o quinto passo da certificação. É o quinto passo do procedimento, né, de referenciamento e certificação. Perfeito. É o quinto passo. Perfeito. Então finalmente chegamos ao final da certificação. A gente viu que é um processo muito mais amplo do que simplesmente ir lá no imóvel e medir, né, Santiago? Tem toda uma análise, Sim. Tem todo um procedimento, tem todo um padrão e todo um estudo para fazer da forma correta a certificação do imóvel rural. E eu espero que você aí em casa tenha entendido isso, as dúvidas que chegaram para a gente ao longo dessa semana aí. Nós tentamos esclarecer aqui, espero que tenhamos esclarecido não só para quem perguntou, mas também para outras pessoas que têm essa mesma dúvida. Se você tem outras dúvidas, seja desse processo ou de qualquer outra coisa relacionada ao combo rural, relacionada à regularização fundiária, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer outros conteúdos nesse sentido aqui. Pode ser aqui no YouTube, nas outras redes sociais da GNSS Engenharia. A gente está no Instagram, está no Facebook. E até a próxima, pessoal. Deixa aí o seu joinha e um abraço para você. Beleza, pessoal? Um abraço a todos aí. E vamos lá, vamos executar mais combos rurais aí para impactar mais a vida dos nossos clientes, dos nossos proprietários rurais e fechar essa malha fundiária aí da área rural brasileira. Tá bom? Então, um abraço para todos vocês. Nos vemos aí nos próximos podcasts e nas nossas lives aí, nas nossas redes sociais, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.